porquinhos da Índia, sereias, uma deusa, muitas quedas. E muitos desmaios. Vem a análise do 5º episódio da série de Percy Jackson da temporada do Mar de Monstros. Mas e aí, querem saber mais? Vem com a gente então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis. Meu nome é Raíssa Gomes. Sejam muito bem-vindos de volta à Colina, meu sangue. E aí, como é que vocês estão? 5º episódio da 2ª temporada de Percy Jackson. E uma coisa que a gente percebe, quando a gente assistiu o 4º episódio, a gente tava falando, né? A gente chegou à metade. E a gente chegou à metade, né? Como é que se diz? Basicamente na semana do Natal. E aí, na semana do Ano Novo, a gente passa da metade. Quer dizer, faltam 3 episódios pra acabar, que acho que são 8 episódios, da mesma forma que foi a primeira temporada. Então, passou voando a temporada. E assim, eu tenho gostado bem mais dessa 2ª temporada do que eu gostei da primeira. Eu já repeti isso em alguns vídeos, mas eu realmente estou gostando bastante da 2ª temporada. E este 5º episódio, ele tem algumas coisas, né, pros fãs da saga apreciarem, e uma delas aparece logo no começo. Logo no começo nós somos apresentada Nossa querida Hila. Hila Ramírez Arellano. Isso mesmo. A irmã de Reina, né? Então logo no começo nós somos apresentadas a ela, que lá na frente, lá na saga de Heróis do Olimpo, vai ter um papel assim bem necessário, né? Ela acaba sendo na nossa 2ª saga o contraponto de Thalia, né? Dos romanos, porque ela faz mais ou menos a mesma função, uma das Amazonas e outra das caçadoras. Então assim, é nesse sentido que eu falo, que é o contraponto, né? Ele é o lado romano, por assim dizer, porque elas têm uma função parecida e quando trabalham juntas é bem legal. No caso, o Hila é das Amazonas. Isso. Porque o Reina é do... Não, eu falei de Hila, que é o contraponto de Thalia. Enfim, a gente começa o episódio, né, com Percy e Annabeth acordando e se dando conta de onde é que eles estão. Eles sabem onde eles estão? Não exatamente, mas aparentemente eles acordam em um spa. Annabeth acorda antes de Percy e começa a tentar dar aquela entendida do que é que tá acontecendo, o que é que não tá acontecendo. Vou dar uma voltinha aqui. Percy tá completamente devastado porque ele acha que todo mundo morreu, ele acha que Clarice foi com Deus, É ou porque com Ares, Hila avisa isso pra eles, né? com Falou, Hades. a gente só encontrou Vocês dois. E a explosão parte de onde Tyson estava e a gente vê Clarice achando que é filha de Zeus e indo voar, né? Porque ela sai voando, rodopiando e assim a cena é... Você fala assim, não é possível que vai sobreviver. Mas continuando. E aí vem, né, a primeira diferença do livro pra a série, que é no livro não aparece nenhum Só homem. tem mulheres. E aqui tem muito homem. Eles chegam e tem muitos animais, tem leopardos, tem diversos animais assim, e só mulheres. Eles ou chegam ouvindo um canto diferente, em outro idioma. E aqui não tem muito isso. Eles estão vendo, eles se encontram e percebem que todos ali são heróis. São heróis que partiram em missões. Isso é reforçado bastante durante esse período. É falado várias vezes, olha, todos nós somos semideuses. E tem assim, semideuses de, não vou dizer de todas as idades, porque eu não me lembro de ver crianças, né, especificamente. Mas a gente vê adolescentes, né, os dois, adultos, e a gente vê idosos. A gente vê idosos que saíram em missão, não sabemos há quanto tempo, porque provavelmente essa missão deve ter sido da juventude. Mas todos que estão ali são semideuses. Isso é uma coisa que a gente fica sabendo logo no começo, que a ideia é que os heróis fiquem um tempo ali para eles descansarem, para eles relaxarem. E aí, uma coisa importante também é, aqui o tempo passa normalmente, né? Não tem nenhuma paralisação do tempo, não tem nada assim que interrompa uma contagem de tempo. O tempo continua passando. Não é que nem o Cassino Lost, que o tempo é diferente. Sim. Apesar de que ainda é um lugar para eles perderem um certo tempo dentro da missão. E aí eles, o objetivo desses heróis é conseguirem enfrentar os seus defeitos mortais
e assim não ser atraído pelo canto das sereias. Que é uma diferença com relação ao livro. No livro são ilhas que eles têm que passar, as provações deles, por assim dizer, que eles têm que passar. E aqui não, aqui o objetivo realmente em tese, o objetivo do espaço é que o herói consiga seguir reto e não fazer a curva para a Ilha das Sereias. Eles são treinados para isso aqui nessa parte. No livro eles acabam, a Annabeth acaba encontrando de longe, olha, meu Deus, uma oportunidade de eu aprender sobre o meu defeito mortal. Outra diferença, porque no episódio ela já sabe o defeito mortal dela, que ela descobre no acampamento, né? E aqui a gente tem uma das primeiras cenas, né, que a gente tem um vislumbre das sereias, que eu particularmente eu achei horrorosa. As sereias são horrorosas aqui. Eram pra ser, me lembrava um pouco a ideia de uma arpia meio de pedra, não sei. Era um pouco diferente. Aqui são pedras mesmo com cara feia. É porque era pra ser como se fosse abutres. Por isso que eu falei das arpias. Que as caras mudam o rosto, porque a ideia é de parecer pessoas bonitas, entendeu? Que ficam ondulando-se o rosto. E na verdade só tá parecendo pedras. São pedras, só que o que acontece na cabeça das pessoas é completamente diferente do que de quem tá de fora tá vendo. E logo aqui no início, pra mostrar logo como é que funciona o trabalho com relação ao espaço de Sissi, né? Como é que se diz? É porque eles são treinados. Aqui o objetivo é um treinamento de heróis, supostamente. O objetivo é um treinamento de heróis para que eles consigam seguir em frente na sua missão. Então logo nesse primeiro momento a gente tem um que cai completamente e Percy tá vendo tudo isso, não chega a ser de perto, mas ele tem uma visão privilegiada, porque ele tá com um telescópio, vendo tudo que tá acontecendo, a pessoa sendo completamente encantada até o ponto de ser devorada pelas sereias. E aí todo mundo fica triste, ele não conseguiu, que pena, né, gente? Vamos voltar pro treinamento pra gente não ser devorado também quando a gente for tentar. Inclusive, o trecho que tem o Elmo é uma cena que aparece no trailer, né? Tem um foco nisso antes de partir para outras coisas. E a Annabeth só vê o que sobrou. E aí começa, né, esse diálogo de Percy e Annabeth com Sissi para tentar descobrir o defeito mortal dos dois. Só que a Annabeth, enquanto vai falando, aí Sissi vai dizendo, é esse. Ela vai fazendo, no caso, ela vai dizendo pra Hila fazer algumas anotações, né? Sobre o que é que ela vai percebendo sobre os semideuses que estão ali. E eles, inclusive, sugerem que seja utilizada a cera que foi utilizada por Odisseu. E aí Circe, eu ia falar Circe de novo, explica que essa cera não é de uma abelha comum. Ela é de uma abelha específica, cultivada por um deus da apicultura, no caso Aristeu. Isso, e aí Percy vai acabando tentando descobrir isso mesmo. Acaba conversando com ela e descobre o seu defeito mortal. Que quando ele olha naquele espelho, né? E aí demonstra tudo o que ele fez, que ele priorizou sempre os amigos dele, com relação em primeiro lugar, perante as missões. Aí mostra que ele sempre faria de tudo para salvar os amigos e que isso poderia ser utilizado pelos vilões para manipulasse ele para fazer coisas muito ruins, como por exemplo colocar o acampamento em risco, se fosse para salvar. E aí ele percebe que isso na verdade aconteceria, que são um dos momentos que ele traz a fala, né, para Annabeth, que praticamente queimaria o acampamento para salvar ela. E eu acho que esse é o primeiro momento também, assim, que a Annabeth se sente percebida. Eu não falo nem amada, mas eu falo percebida. Porque, né, depois que o pai casa de novo, ela deixa de ser percebida. E ela nunca foi muito percebida pela mãe. E o fato dela não ser percebida pela mãe, a gente sabe que vai gerar uma consequência neste episódio ainda, certo? Ainda sobre o spa de Circe, como o Cássio disse, ela vai pedindo para o pessoal ir anotando as coisas que vai percebendo. E enquanto isso, a Annabeth está naquela agonia, não, preciso sair daqui, a gente precisa resolver esse problema, sair daqui, vambora, não sei o quê. E a gente reparando
no espaço, a gente vê que tem algumas pessoas, algumas estátuas no caso, algumas estátuas ali atrás. São 6. São 6 estátuas de 6 heróis que conseguiram passar pelas sereias, certo? Vamos guardar essa informação que a gente vai passar, que novamente a gente tem aquela dualidade. O que está acontecendo com Annabeth e Percy, Tyson a gente não vê nesse episódio, certo? E o que está acontecendo agora com Clarice. Os soldados de Clarice, ninguém sabe o que foi que aconteceu neste momento. Parece que todo mundo morreu. Aparentemente, todo mundo morreu. Foi de arrasta. E aqui a gente tem Clarice chegando na ilha de Polifemo. E a primeira coisa que ela percebe quando ela acorda, sim, uma coisa interessante. As 2 primeiras cenas que nós temos dos personagens que irão encabeçar esse episódio, a gente começa com eles acordando. Tanto Percy na primeira cena e agora na cena de Clarice também acordando. E aí acontece uma coisa mais estranha, né? Que Clarice, tudo bem que a gente imagina que Clarice ainda foi, tá? Mas Clarice, sem olhar se tem armadilhas, eu acho talvez um pouco estranho. Mas ela pega de maneira muito idiota na armadilha e Polifemo já leva ela. Só que eu queria fazer um comentário... É uma armadilha simples. Eu queria fazer um comentário um pouco sobre o que você falou de Tyson. Da mesma forma que nesse episódio a gente consegue ter um background grande do que está acontecendo com Clarice, como está sendo o diálogo lá de Clarice, Groover com Polifemo, eu também gostaria de saber um pouquinho sobre o que Tyson andou fazendo. Então, talvez mostrar um pouquinho no próximo episódio, mostrasse um pouquinho, eu ficaria muito feliz. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho falado desde a outra temporada, né? Como a gente sai da perspectiva de Percy, a gente tem a possibilidade de ver um pouco o que estava acontecendo. Nesse primeiro momento, eu acho interessante Tyson não aparecer, porque deixa o mistério, né? Mistério, sim, claro. Porque você tem aquela sensação, Tyson morreu, Percy tá de luto, todos nós estamos de luto, até nós que sabemos que Tyson não foi dessa vez que Tyson foi, até nós que sabemos, inclusive eu vou botar um alerta de spoiler nos vídeos. Mas é análise, né? Enfim, botar um alerta de spoiler nos vídeos. Mas até nós que sabemos que Tyson não morreu, a gente fica um pouco com aquela sensação de, poxa vida, meu denizão. Mas eu acho que deu pouco, viu? Pouca ênfase nisso. Explode mostrando bem o rosto dele, assim, e explode, as peças vão. Porque se fosse só pela explosão, a gente poderia até dizer que não, pô. Tyson é imune ao fogo por ser um ciclope. Mas assim, explode, o vento explode onde ele está. Não, mas eu tô falando, não, acho que deu pouco ênfase no sentimento de Percy. Eu discordo, eu acho que o sentimento de Percy, ele tá meio silenciado dentro de Percy, mas a cena do espelho, ela mostra muito, e a cena inicial também, que Percy tem uma cara de sofrimento naquele momento. Eu acho que deveria botar algum diálogo aí dele demonstrando um pouquinho mais sobre essa responsabilidade, porque ali, em tese, só ele viu, entendeu? Não. Ele ficou vendo. Não é só ele que vê, não. Ele viu Cici viu também? Viu. Mas assim... Dá a entender que ele viu. Eu acho que seria interessante ele dialogar um pouquinho com a Annabeth ou com... Não sei, com outra pessoa. Uma das coisas também que eu acho interessante, esse episódio acaba sendo um pouco mais focado em Percy. Se o episódio 4 a gente tem um foco maior em Annabeth, tanto que a gente tem os flashbacks, e o episódio... E o episódio 3, ele tem um certo foco em Clarice, né? A gente tem mais cenas, a gente tem bastante cena do... Como é o nome? Do Princesa Andrômeda, mas a gente tem um foco em Clarice, nos sentimentos dela. Quando eu falo foco é em relação aos sentimentos, não em relação necessariamente a ter mais tempo de tela, certo? Mas em relação aos sentimentos. A gente enfrenta um pouco mais os sentimentos dela no terceiro episódio e tem uma conversa com Percy que enfrenta um pouco também os sentimentos de Clarice. E no quarto episódio a gente vê a perspectiva de Annabeth, os sentimentos dela. E agora nesse quinto episódio a gente vê a perspectiva dos sentimentos de Percy. Um detalhe assim que eu gostaria de comentar é que eles ficam todos envergonhados, né, com a roupa e tal. E eles ficaram muito bonitinhos na roupa. E um comentário que minha mãe fez quando eu tava assistindo com ela foi assim: Percy tá a cara das estátuas gregas, né? São sempre representadas assim, né? O cabelinho cacheadinho, o cabelo dele foi penteado de uma forma um pouco diferente do habitual. Ele tá mais marcado, a divisãozinha aqui assim do cabelo. Então assim... Tá bem marcadinho mesmo. Tá mais marcado. Isso é uma coisa que eu reparei. Ele realmente tá muito parecido. Se você jogasse assim, ó,
um gesso ali, ó, virava uma estátua. Aí vale lembrar que em cima daquilo que a gente conversou aqui no livro, eles chegam e avistam aqueles animais. Quando eles entram na sala de Circe para fazer essas aulas, esse aprendizado do seu defeito mortal, aí aparece cobra, aparece porquinhos da Índia, aparece alguns animais aí, mas nada muito assim exótico, né? Só fora de boia. Não aparece muita coisa não. Uma das coisas que a gente esqueceu de comentar é que na mesma cena que aparece Clarice, pouco depois nós vemos Groover, né? E uma das coisas marcantes é Groover sempre coloca o véu sobre o rosto, porque Polifemo é relativamente cego, né? Então ele coloca o véu sobre o rosto. Isso é uma coisa que a gente vai vendo, vai sendo chamada a atenção durante o episódio, que Polifemo aparece, ele coloca o véu. Polifemo aparece, ele coloca o véu. Isso vai ser importante para o momento que Groover esquecer de colocar o véu. Certo? Continuando a partir de Circe. Percy percebe, né, o defeito fatal dele e ele fala pensa, que é um dos mais raros, né? Ela fala que é um raro e um perigoso. Até porque o defeito fatal dele pode colocar todo mundo em risco, diferentemente, por exemplo, do defeito de Annabeth. Assim, o defeito de Annabeth pode colocar as pessoas em risco pelas escolhas dela, mas o defeito fatal dela tende a colocar ela em risco, enquanto que o defeito fatal de Percy pode colocar o mundo em risco, porque ele mesmo fala que era capaz de queimar o acampamento, de destruir o mundo para salvar os amigos dele, para salvar as pessoas que ele ama. E então Percy tem essa percepção, né, do defeito fatal dele. Isso que você falou de Annabeth me remeteu ao livro lá que Annabeth vai numa missão junto com Piper. Uhum. E nessa missão, uma das coisas é que ela não conseguiria passar naquela missão se agisse de forma racional. Sim, eu lembro disso. Então ela teve que confiar totalmente. Ela falou assim, ó, ela não poderia ser melhor que Piper naquele momento. Ela não poderia fazer melhor. Ela teria que confiar totalmente em Piper. E Piper agiria ali sem razão nenhuma. Ela simplesmente acha que tem que pular, ela pula. Ela acha que vai ter que se jogar pro lado, ela se joga. E no negócio, pela razão, ela, por exemplo, em vez de se jogar pro lado, ela deveria pular. E aí, ela é um momento muito difícil para ela, mas que talvez se ela não tivesse passado por esse aprendizado, ela não conseguisse confiar tanto em outra pessoa. Sim, uma das coisas que leva a Annabeth também a confiar é porque Percy também não é muito previsível, né? Percy não é uma pessoa completamente previsível, né? Mas sim, a história fica alternando, né? Entre a ilha de Polifemo e o spa de Circe. Nesse momento a gente tem a segunda queda do dia, né? De Dona Clarice, né? Que ela cai agora, que ela primeiro cai lá, né? Voando e acorda já na ilha de Polifemo. E a gente tem essa segunda queda dela, que ela vai escalar, Groover mostra, começa a iniciar como seria o plano dele, diz que precisaria de mais outras pessoas, pergunta sobre Percy e Annabeth, e Clarice acha que eles morreram. Aí Groover mostra onde está o Velocino de Ouro, que foi o que também fala Clarice foi buscar. Que achava que ele não tinha morrido por conta da ligação empática que ele tem. Ele falou assim, mas ele só fala, eu sinto Percy e Annabeth. E ele ainda fala assim, eu tenho uma conexão empática com Percy. E Clarice fala assim, tá, e daí? Não me interessa isso daí. Cada vez eu acho você mais estranho. Cada vez eu acho você mais estranho. Você é mais estranho do que eu me lembrava. Tem algumas falas dessa. Aí ele aponta, né, pra árvore lá em cima. E ela vai subindo. Até que... E ele vai controlando, eu achei isso legal também. Porque a cena, ele tá controlando com a flauta, né? Aquela flauta que ele encontra lá na primeira cena do primeiro episódio. Ele usa aquela flauta para ir ajudando, né, o cipó a segurar para que Clarice não caia. Infelizmente, Clarice está mais preocupada em reclamar da vida. E quando o Groover fala o nome da árvore, ela está mais preocupada em dizer que Groover é estranho e que, enfim, ela para de coisa, olha para baixo, acaba caindo de lá de cima. Não poderia cair de lá de baixo, né, mas ela cai de lá de cima, então... Ela tá quase no topo, inclusive.
Eu acho que se ela segurasse um cipó ali, dava pra se puxar. Mas cai, feito um saco de batata no chão, E desmaia. pela segunda vez. Segunda vez que a gente vê Clarice desmaiada. E aí Anota essa informação, porque ela desmaia mais vezes nesse episódio. Aí Groover chega, quando ela cai e desmaia, começa a ouvir os passos de Polifemo chegando. Ele corre, joga ela debaixo como se fosse uma carroça, mas uma espécie de carroça. que foi o que eles utilizaram para subir. Aí coloca ela ali embaixo e aí ele esquece do principal. O véu. E aí... Tá, fala. E sem o véu, Polifemo consegue ver que Groover não é uma ciclope fêmea. Uma das coisas interessantes também, né? Eu achei os 2 ciclopes muito bem feitos nessa temporada. E o olho de Polifemo, você vê claramente uma espécie de catarata, sabe? Quem já conheceu alguém que teve catarata, ou algum animal, alguma coisa, tipo um cachorro que teve catarata, o olho é igualzinho, aquela sensação de um véuzinho por que cima. tá embaçado, a sensação de que tá embaçado. Você olha e você consegue perceber. E aí, Polifemo percebe, dá um berrão e a cena corta. E voltamos. E aí voltamos, né, pra Percy. Percy vai descobrindo, vai perguntando. Vai percebendo, porque tem uma idosa no spa de Circe. E aí ele fala assim, poxa, parece que toda vez que tem alguém pra querer desistir, alguém consegue. Então ele começa a perceber, olha, Circe, ele ainda tá utilizando de artimanha para o pessoal fazer, para manter as pessoas lá. Então ela deve ter essa cera de abelha para que algumas pessoas consigam passar e manter as outras pessoas ali. E aí ele joga isso diretamente para Circe, ele vai tentar conversar, novamente mostrando o defeito mortal dele. Que é o que ele quer, ele não quer o mel a cera da abelha para ele quer para Annabeth poder sair e cumprir a missão. Até porque eu acho que ele não acredita muito que ele conseguiria fazer isso. Percy, nesse momento, ele entra numa negativa das suas capacidades, porque ele acha que a qualquer momento ele pode largar o mundo pra salvar algum amigo. Eu acho que ele fica com um foco muito grande nisso, né? E como é que se diz? Ele vai conversar com Circe meio que chantageando. É um certo tipo de chantagem, né? Ele tenta negociar com ela, ó, eu guardo essa informação se você der um pouco de cera pra Annabeth sair. Ele fala assim, você mudou, você é uma pessoa bondosa, você não é mais aquela pessoa que a gente vê na Odisseia. Você é uma pessoa diferente, né? E ela fala que o defeito fatal dela é a empatia, né? O fato dela se importa muito com os outros. Se importar demais com as pessoas. E nesse momento, ela mostra, né, a que veio, porque ela está ali, e que é uma grande feiticeira. Que foi uma das coisas que eu falei assim, que eu achava que era mentira, né? Porque o próprio conceito de empatia não é simplesmente se importar com as pessoas. Empatia é você se colocar no local de dor da outra pessoa. E ela não faz isso, na verdade. Na verdade, ela fica presa no ego dela. Ela fica presa na necessidade dela, que é não estar sozinha. Ela fica presa na necessidade daquela de não estar sozinha. Então o que ela faz realmente é o que o Percy estava percebendo. As pessoas chegam lá, ela começa a dar um suposto treinamento para as pessoas conseguirem passar pelas sereias. Quando chega a determinado momento, alguns mais impacientes ou mais destemidos, mais aventureiros, como queira chamar, partem em direção às sereias e a maior parte deles morre. Quando algumas pessoas estão falando, eu vou sair da ilha, eu vou desistir da minha missão, vou voltar pra casa, aí algum herói consegue passar. Aí o pessoal começa com aquilo dali, não, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Tanto que tem uma moça que é uma senhorinha mesmo, né, já é uma senhora idosa, cabelo branco e tal. E Percy fala isso pra Circe, que descobriu isso. E aí Circe meio que engana ele, falando assim, não, pô, eu vou topar. E aí ela joga uma purpurina mágica, e Percy é transformado em um porquinho da Índia, que era uma das cenas mais esperadas por muitos. Aí a gente vê mais outros animais, né? A gente vê Xixila, vê
ver um gato. Ver outros animais. E uma das coisas que eu achei bem interessante na transformação de Percy... E os cachinhos. Exatamente. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que ele vai diminuindo, já tá um pouquinho da Índia, ainda tem uns cachinhos assim, lourinhos assim no topo da cabeça. Isso eu achei bem legal do CGI, né? Uma outra coisa, Circe pega contra a corrente e guarda junto com o potinho dela de caneta. Certo? E a princípio é uma caneta comum, né? E coloca a Percy junto com outros porquinhos da Índia. E a gente tem a cena dos porquinhos meio que conversando, né? Dizendo pra Percy que ele é bem-vindo ali no habitat deles. E eu achei muito bonitinho. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, na cena que... Imaginava como se fosse realmente como se fosse um barco, né? Porque tem duas... capitão. Ele tem na parte de cima, os outros Eles estão na parte de baixo. Os outros porquinhos na parte de baixo, assim, tipo... Seja bem-vindo ao nosso mundo. E é engraçadinho porque a cara do porquinho da Índia faz meio que como assim, eita! A cara dele parece de alguém assustado. Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar é que quando o Percy vê o seu defeito fatal, ele fica meio nervoso. E uma garrafa de água que tá ao lado começa a criar um redemoinho. Até que em determinado momento ele explode. E isso vai fazer diferença com relação à percepção de Annabeth. Certo? Eu vou adiantar logo essa parte também. Quando Annabeth entra, depois que ocorre a cena de Percy, que ele transforma em porquinho da Índia, que o porquinho da Índia fala assim, meu nome é Ed, seja bem-vindo a bordo pra aqui e pra sempre. Dá um tempo, né? A gente tem uma cena na ilha de Polifemo e a gente volta para o spa de Circe. Nessa segunda cena não sei qual cena. Nessa cena do spa de Circe, Annabeth, ela já está com suas roupas normais e ela tenta falar com Circe, não, eu tava procurando Percy, porque eu tô querendo me despedir, porque eu tô querendo seguir meu caminho. E ela cria um plano muito bem elaborado, que ela inclusive cria um mecanismo para ela se amarrar no barco e para ficar amarrada enquanto segue o período até passar a Ilha das Sereias, e que em determinado momento a adaga dela iria cortar as cordas que a estão prendendo quando ela passasse dessa ilha, da Ilha das Sereias. Do campo de audição, do campo. Do canto das sereias. Mas o que acontece? Nesse momento tem um porquinho da Índia bebendo água. E quando bebe água, começa a fazer um redemoinho dentro d'água. Aí ela olha, aquilo chama a atenção dela, ela falou, tem algo estranho. Quando ela olha para a mesa, ela vê contra a corrente, né, no formato de uma caneta, e percebe, junta ali os pontos perfeitamente e percebe o que está acontecendo. Quando ela percebe que Percy foi transformado em porquinho da Índia, ela muda o discurso, muito rápido, inclusive, ela é muito sagaz para inventar uma mentira. Que ela diz assim, não, quer saber, desistiu, acho que você tá certa, a gente não vai conseguir mesmo. Eu tenho medo de decepcionar minha mãe. Essa parte não é mentira, inclusive. Essa parte é a parte que é verdade. Ela fala, né, qual é o seu defeito fatal nessa cena, porque se fala assim, eu ainda não tive tempo de saber seu defeito fatal. E ela fala logo, o meu defeito é esse, eu já descobri. Tanto que Circe ainda fala assim, filhos de Atena, deveria saber, né? Circe deveria saber que você saberia. E a Annabeth começa todo um discurso de, não quero decepcionar minha mãe, é muito difícil, né? Eu cresci sozinha. Aí de repente eu achava que... Aí ele fala de Sally, né? Que ela aprendeu com Percy, especialmente por causa da relação de Percy com Sally e tal. Isso tudo ela vai fazendo para se aproximar da gaiola e colocar aquelas vitaminas que Hermes deu lá no segundo episódio. Pronto, ela vai pegar aquelas vitaminas e joga lá na gaiola dos porquinhos da Índia. E aí todos os porquinhos que estão lá dentro comem. E aí pra mim também é uma cena muito boa, porque aparece um bocado de homem de pirata, né, vestido de pirata, e Percy tudo deitado ali numa gaiola quebrada, né, porque quando eles voltaram ao normal quebraram a gaiola. E aí a gente descobre que um deles é o pirata Barba Azul, né? Barba Negra. Barba Negra. E vale lembrar, desculpe, que no livro a Circe tentou lançar essa magia também em Annabeth, mas ela já tinha tomado uma dos comprimidos, né? Acho que foi de limão. E aí a magia não funcionou nela. Aí ela pegou a faca, colocou no pescoço de Circe e jogou as balinhas
para o pessoal. E aí no livro dá a entender que Barba Negra acaba matando Cersei. Matando a maior parte das pessoas que estão ali. Isso. E aí... E Barba Negra semideus também, né? Todo mundo que tá aí é semideus. Tanto que eu me perguntei como acho que é Filho de Ares. E aí como ela ficou viva dentro da série, eu me perguntei como é que aconteceria para o momento de Hela e Rhaena saírem daí. Assim, a série ela tem mudado algumas coisas com relação ao livro. Por exemplo, essa parte da cera não é exatamente assim, né? Não tem isso não nem acontece, porque do livro. Não. Porque isso, eles realmente escolhem ir pra parte das sereias. Porque não é junto, na verdade. Aí acontece junto e não tem isso no livro. E aí ele rouba o pote de cera, de abelha, de Cersei, e ele entrega pra Annabeth o pouquinho que tem. Porque ele acredita que ele não é capaz de fazer aquilo, pede pra Annabeth amarrar, e ele acha que a Annabeth tem mais condições de passar por essa aprovação do que ele. Então ele pede pra Annabeth amarrá-lo ao mastro. E aí eu vou dar uma segurada aqui, porque a gente tem que falar dele de Polifemo, ou a gente deixa pro final? Pode acabar e a gente volta pra ele de Polifemo depois. Porque a parte das sereias foi a minha parte favorita do episódio, certo? Embora eu ache as sereias muitíssimo feias, sabe? Eu não gostei da estética, eu não falo feia de CGI, eu não gostei da estética delas. Eu tinha uma expectativa bem diferente. Então, nessa cena o que acontece é Cersei, com sua magia, puxa de volta o pote. Então, nesse momento a gente tem um Percy amarrado, sem cera. E a gente tem uma Annabeth desamarrada, sem a cera também. Nesse momento era pra ela estar com cera. E ela fala, não, pô. Bate no peito da mãe, que a mãe faz o gol. Mentira, ela tá um pouco nervosa. Mas ela fala, não, eu vou conseguir. Porque ela vai na cabeça de que ela vai ser enganada, que ela vai ser ludibriada. Então ela já vai pra ilha com um plano. Aqui nós temos 3 sereias, né? 3 pedras com uma figura meio humanoide, que seriam as sereias. E ela vai andando na direção enquanto as sereias estão cantando. O que ela vê é diferente do livro, que no livro ela vê meio que uma família feliz, né? Isso, ela vê o pai, vê Athena e vê o Luke, né? Todos ali juntos. Uma família feliz. Eu não sei nem se ela chega a ver a Athena ou se ela vê a madrasta. É uma boa pergunta. Eu não lembro. Mas eu sei disso. que ela vê uma imagem de família feliz. Ela vê uma família ali juntos. Aqui na série não. Na série ela se vê naquele mesmo esgoto, né? Que ela tá com Talia e Luke. Só que aqui ela se vê com Luke, Groover e Percy. Groover brigando, o Luke brigando com Percy. Luke e Percy brigando. E Groover tentando... Cantando. Ele começa cantando. Tentando apaziguar um pouquinho a situação, deixar com que todo mundo a gente fala, não, estamos seguros aqui, todos somos amigos, vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha. A gente vai ter uma chance, Temos muita história pra nos dar uma chance pra paz. Exatamente. Então, assim, ela vai indo, o Percy desesperado, Annabeth, até que ele pega a contracorrente e começa a tentar cortar a corda. Annabeth se aproxima das 3 figuras que se apresentam como Groover, Percy e Luke, só que ela percebe, né, ela sabe ali que aquela dali é uma armadilha pra ela. Então ela simplesmente pega a adaga dela e crava no de Percy e no de Luke, sobrando apenas o do meio, que seria de Groover. E aí veio a cena, pra mim, foi a cena mais genial da série até hoje. Que a gente começa a ver uma figura brotando assim, ou do nada lá no fundo. Uma figura com uma roupa amarela, né? Supostamente 2 sereias estão mortas. E brota uma figura completamente trajada de amarelo. E simplesmente com uma lança acerta a última sereia que está viva. Eu quero abrir um parênteses, viu? Tinha Percy e tinha Luke do outro lado. Ela escolheu acertar Percy primeiro. Devo dizer isso, viu? Mas aí eu explico. Eu acho que ela acerta de acordo com o grau daquilo que poderia tentá-la mais. Por que eu digo isso? Ela era mais próxima, ela é próxima de Groover, certo? Mas no livro, por exemplo, ela tem uma dependência muito maior, ela tem uma dependência emocional de Luke. E o único que fica ali é Groover.
Então ela acerta Percy e acerta Luke depois. A minha visão, pelo menos, é essa. Como se ela acertasse primeiro aquele que poderia ser mais prejudicial pra ela, entendeu? E aí vale, depois que ela que Groove iria vai assim pra cima dela, ela consegue ter a visão verdadeira da arpia e aí ela entra em estado de choque. Primeiro tá próximo, ela também se assusta naquele momento, tem um conjunto de coisas, né? A sereia vai pra cima dela, né? Isso. E aí nessa cena ela vê a figura, né, como eu tava falando, que vem assim atrás e brota, e a cena é muito boa, porque ela surge, Andra Day também arrasou na cena, porque ela surge como uma pessoa poderosa. E aí aqui, eu vou falar uma coisa, na hora que a gente viu a cena, Cass falou assim, oxe, o que é aquilo dali? Quando eu vi a roupa e vi o lugar, eu falei, aí a cena, aí foi onde tem a foto de divulgação de Atena. Aí eu falei, onde tem a divulgação de Atena. Dito certo, a figura que aparece é Atena. Aí a gente falou, meu Deus, Atena. Aí nesse momento, né, foi a cena que mais enganou todo mundo na internet. Quase todos nós fomos enganados no primeiro momento. Aí a gente parou, olhou assim, a gente assistindo, falando, eu falei, não, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Isso, O que tá acontecendo, o que tá acontecendo, meu Deus, não é possível, não é possível, não é possível. E aí a Atena começa a falar assim, não, minha filha, lhe vejo todo dia, tenho o maior orgulho de você, coisa linda de mamãe. Foi isso que eu ouvi, pelo menos, foi isso que eu li. Quase isso. E a Annabeth vai ficando assim muito emocionada, pô, minha mãe tá me reconhecendo todo o meu esforço, até porque aí é mexido num ponto, no defeito, né? O defeito fatal de Annabeth, que é a questão do orgulho. E uma coisa que fala é duas coisas, né? Uma, a Annabeth queria ser notada, queria ser reconhecida pela mãe. E a segunda coisa é porque mexe com o ego dela. Porque fala bem assim, nunca vi alguém criar uma armadilha para as sereias. O ego da inteligência aqui, ó, lá no topo. E aí tá todo o segredo por trás. A visão dela... Ela estica a mãozinha assim, ó. Estica a mãozinha. Na hora que ela segura na mão, aparece lá a sereiona. E assim, o engraçado dessa cena é que eu e Cassandra tava assim, não é possível, os deuses... Não... Eu falei, que cena é essa? O que tá acontecendo? Os deuses podem interferir. Cássio já tava coçando a cabeça assim, ó, de nervoso. Falando assim, como é que vai explicar lá na frente que os deuses não podem interferir? Se a gente tá tendo essa cena... Aí eu percebi assim, que eu falei, bicho, não é a pena. Faltando um segundo pra revelar, um milésimo de segundo pra revelar que era a sereia. Na hora que ela esticou a mão, eu falei, bichinha, não é. Eu só falei isso, bichinha. E aí na hora que pegou, tanto que na hora que transforma na sereia, a Cássia deu aquela regaladona assim. E eu já tava assim, eu falei, menino, né, que fomos enganados durante alguns minutos. E, rapaz, e que Susto. assim, que choque pra Annabeth, porque ela o tempo todo estava achando que estava no controle Da situação. Então até a ideia dela, a estratégia dela Já é parte de uma visão. Gerou uma visão das sereias. A estratégia, tanto que quando volta, as três, quando aparece, quando afasta, né, a câmera, aparece que as três sereias estão vivas. Mesmo as duas que ela supostamente teria apunhalado. E aí nesse momento a gente veio com essa cena bombástica que eu achei maravilhosa. Aí a gente vê a cena que foi muito reclamada na internet, que foi a que Percy segura a Annabeth e eles são arrastados pelo fundo do mar. Porque essa cena foi criticada na internet. Todo mundo tava esperando que fosse ter, né, aquele abraço, que eles se abraçam, a Annabeth tá... Eles passam um tempo embaixo d'água, né? Essa é uma cena que eu tenho uma lembrança maior. Percy, ele puxa ela, envolve em uma bolha d'água. E ele falou assim, ó, eu sei já que eu não preciso respirar embaixo d'água, eu consigo respirar embaixo d'água. Mas você não. Mas ela não, será que ela vai conseguir também? Aí ele viu uma bolha, e aí falou, será que eu consigo? E fez a bolha crescer, e ficou em torno deles. E aí foi descendo, preocupado com a pressão da água. É, porque ele também atura uma pressão maior. Aí ele preocupado porque ele desceu, para ela não conseguir ouvir o canto da sereia, enquanto o barco se afastava da ilha e eles também iam se afastando. E aí, enquanto eles estavam ali abraçados, Annabeth ali em transe, meio assustada, porque no momento que Percy abraça ela, ele pôde também ver a visão que ela estava tendo, que era
o Monte Olimpo reconstruído. Com a arquitetura com a dela. arquitetura dela e a família ali Feliz. junto, feliz. E aí ela tava ali meio choque, os dois abraçados e os peixinhos. Que é o filho de Poseidon ali, ó. Abraçando a garota. Então, a gente sentiu falta disso daí. Dessa cena levar um pouco mais de tempo. Mas eu acredito também que a maior parte dos cortes, eu acredito que seja por conta do CGI. Porque a cena de Atena, a maior parte dela é feita com efeito prático. Pode ser feita com efeito prático. Botou um elástico aqui na barriga de Andra Day, ela dá a cambalhota ali, poderosa, tá? E o resto é conversa, entendeu? As cenas, essa é a principal coisa que a gente reclama desde a primeira temporada, né? Que as cenas de monstros, as cenas de luta acabam sendo muito rápidas. O que depende de CGI é muito bem feito, mas acaba sendo muito rápido. E isso, pra mim, é um dos problemas da série. E que eu acho que é uma das coisas que perdura. Melhorou muito, mas ainda existe aqui. Terminando, embora a gente não tenha tido essa cena, que eu acho que foi cortada por conta do CGI, a gente tem um momento muito bonitinho dos dois conversando num barco. E aí é um momento que eles abrem um pouco o coração sobre seus medos. Annabeth, e aí eu vou falar também da atuação de Lia, né? Tá muito boa. Porque ela parece extremamente fragilizada nesse momento. Ela parece... Ela tá muito, não só fragilizada, ela parece ter se colocado... O orgulho dela dá uma murchada, ela tá num lugar um pouco de humildade com relação a Percy, sabe? E ela pergunta assim, novamente a gente vê aqui o defeito fatal de Percy, porque ela pergunta assim, e você, o que é que você tava vendo? O que é que você tava vendo enquanto ouvia a canção? E ele falou assim, minha filha, eu só tava vendo você em perigo. Tudo que eu tava vendo é, eu vou ter que destruir essa ilha inteira pra salvar essa mulher, não é possível. Ele não tá vendo nada, o único foco dele é salvar Annabeth. E, na prática, o episódio, ele termina aí. Porque nesse barco, depois dessa conversa, ele percebe que chegou no local. Ele sente, né, ali as coordenadas, não sei como exatamente. Mas ele percebe que chegou no local. Então é aí que o episódio se encerra. Porém, nós não falamos do que está acontecendo lá com Groover e com Clarice. E aí, pra finalizar, Clarice bem acorda, né, desse desmaio que ela teve, que Groover colocou ela embaixo dessa carroça. E começa a tentar falar... E houve uma voz... A voz de Groover. De Groover dentro de um armário, que foi onde Polifemo prendeu ele. Aí falou assim, ó, a chave tá aqui em tal lugar. E tem aqui do lado esquerdo. E começa a conversar. E aí ela sente alguma coisa estranha. Mas ela novamente se abre um pouquinho. Porque ela fala, de qualquer jeito eu vou morrer aqui mesmo. E pergunta, quem foi que disse isso? A voz de Groover pergunta. E o oráculo, né? Que seria que ela ficaria em um local que eu ficaria num túmulo de pedra, né? Então ela fala assim, eu tô pra morrer aqui mesmo, então tanto faz. Isso nesse momento todo, tava Polifemo imitando a voz de Groover para tentar descobrir mais detalhes da missão. Sim. E uma das coisas que acontece é que Clarice fala assim, é o fim que eu mereço. Eu prometi aos soldados que não deixaria nenhum guerreiro meu cair. E eu sacrifiquei alguns deles. E todos eles depois foram por escolhas minhas. Então o final que eu mereço é esse aqui. E ela pede perdão. Pai, eu peço perdão porque eu falhei, né? E aí a voz de Groover, não, fique assim não, fique de boa. Seu pai é misericordioso. Ela fala, como é que é? Que negócio é esse, misericórdia? Meu pai? Meu? Ela fala, não. Ares? Isso daí não é tu não. Isso não é Groover não. Tá errado isso aí. E aí a gente percebe, aí vê o segundo momento que a gente é meio enganado aqui, né? É. Ela arranca a porta com tudo, né? Não arranca não, abre a porta com tudo. E aí percebe que Groover está amordaçado, então não teria como ele estar falando. Então a gente descobre que é Polifemo. E aí vem outra sacada que eu achei muito boa. Polifemo não é tão burro quanto no livro. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe que Groover é um sátiro. E ele tá alimentando, né, a história de Groover pra ver até onde Groover vai e também pra que os semideuses cheguem lá. Porque uma das coisas que ele fala logo no início do episódio é: tem um tempo que eu não como carne de semideus. Ele fala isso, tem um tempo que eu não tenho semideus fresco, não sei o que, logo quando ele captura Clarice. Então ele fala que desde o começo ele já sabia que ele fez o papel de monstro burro e bobão exatamente pra que as coisas caíssem. E uma das coisas, quando ele começa a falar isso, foi que eu sempre questionei. Como é que Polifemo não percebia? Ele podia até ser cego,
Mas Polifemo tem audição, e não só audição, ele tem uma super audição, porque os ciclopes eles têm uma audição muito melhor do que os seres humanos, do que os semideuses. Então, assim, ele de longe poderia ouvir, e isso é mostrado ao longo da série com Tyson. É demonstrado ao longo da série com Tyson que ele, como é que se diz? Que os ciclopes eles têm uma audição privilegiada. Eles não só imitam a voz, eles conseguem ouvir de muito longe. Então, isso é uma das coisas que eu sempre questionei. E aqui é explicado. Inclusive, ele sabe sobre a conexão empática entre os dois. Tanto que ele imita a voz de Percy em determinado momento. Pelo menos eu entendi que era a voz de Percy. Ele imita a voz de Percy em determinado momento. Porque, provavelmente, na conexão empática era capaz de... na verdade, o Polifemo fala que você fala enquanto dorme. Então, é possível que ele fale também com a voz de Percy pela conexão empática, porque só assim pra Polifemo saber. Ou tem um poder a mais aí. Mas aí tem uma grande diferença, né? Porque no livro, ele, ao descobrir a verdadeira forma de Glover e capturar Clarice, descobrir que ela é semideusa, ele fala, então vamos continuar os preparativos para o jantar, para o casamento. Aí ele fala assim, Glover com a cara de estranho, peraí, você sabe que eu sou um sátiro, como assim? Aí ela quer casar comigo? Na verdade, aí, ele pergunta assim, né? Ainda vai ter casamento? Mas foi forma só de falar. Aí... Porque no livro diz que ele tá até meio ofendido. Isso, Aí ele falou que achou ela de uma forma muito parecida com ele. Que Clarice, ela tem esse jeito muito raivoso, né? Então ele iria casar com ela. Então no livro ele não queria comer uma semideusa. Ele queria casar com Clarice e utilizar Glover naquele momento de ceia. Então essa é uma das diferenças também com relação ao livro. Sim. E assim a gente... pra finalizar uma coisa, essa também é a terceira porrada que Clarice leva e que ela desmaia. Então, ao todo, depois eu vou fazer até uma pergunta lá no Instagram, mas ao todo, Clarice desmaia 3 vezes. Quer dizer, ela aparece a primeira cena desmaiada, quando ela voa lá do barco de ferro dela. A segunda cena é quando ela cai de lá de cima, que ela tá desmaiada. E a terceira, a Polifemo dá um tapa na cabeça dela. Antes de falar tudo sobre... Acho que dá um cascudão. É um cascudão. Uf! E aí, Clarice desmaia mais uma vez. Nunca apanhou tanto, Clarice. Então, pessoal, esse foi a nossa análise do episódio 5º, né? Quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessas mudanças. O que vocês falam assim, eu acho que essa mudança ficou muito legal pro episódio, esse aqui eu não gostei tanto. O que vocês mais gostaram do episódio também, ali fora mudanças, essas coisas que vocês falam assim, poxa, eu gostei desse acréscimo. E também lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal para quem ainda não é inscrito e hypar bastante, que isso ajuda bastante a esses vídeos alcançar mais semideuses. Então, é isso aí? É isso aí, meus semideuses. Muito bom ver vocês. E já estamos aqui de novo comentando o episódio 6. Aquele abraço. Fui!